Olá, está no ar mais um Trajetórias. A partir desta edição, nós iniciamos a série de entrevistas com personalidades homenageadas pela Câmara Municipal. No programa de hoje, nós recebemos o mais novo cidadão de Porto Alegre, o advogado Vital Moacir da Silveira. Vital Moacir da Silveira nasceu em Santo Antônio da Patrulha e mora em Porto Alegre há mais de 40 anos. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é técnico contábil formado pela Faculdade São Judas Tadeu. Em abril, recebeu das mãos do vereador Ayrton Ferronato o título de cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado, Vital, pela presença e parabéns pelo título que o senhor recebeu em abril deste ano e já consegue, imaginar, o senhor já consegue passar pela sua cabeça aí o que representa esse título na sua vida, aí na cidade que o senhor escolheu há mais de 40 anos morando aqui já. Bom, Felipe, em primeiro lugar é um prazer estar nesse programa, especialmente contigo. E esse título eu recebi até de forma surpreendente, mas foi uma homenagem do vereador Ayrton Ferronato, e que me orgulha muito. Me deixa surpreso porque não esperava. E me orgulha porque eu moro em Porto Alegre desde 1963, me adaptei à cidade, é praticamente a minha cidade, embora não esqueça a minha Santo Antônio da Patrulha, e foi uma honra imensurável. Foi uma honra, me deixa alegre, feliz, porque essa história da gente dizer que ser homenageado é uma questão de vaidade, que eu seja, mas esta vaidade nos faz engrandecer. Fiquei muito agradecido ao vereador Ferronato e volto a reiterar a minha alegria de estar presente no teu programa. Tantos anos de contribuição com o seu trabalho para a cidade, mas o senhor vem, como o senhor bem disse, de Santo Antônio da Patrulha, patrulhense de sangue, nascido e criado lá. Eu venho de Santo Antônio da Patrulha, de uma localidade de nome Costa da Miraguaia. Nasci na colônia. Aos 7 anos, mais ou menos, fiquei morando com 2 tios, já que o meu pai, que era servidor público, mudou de residência para uma distância um pouquinho maior. Entrei na escola no primário com 10 anos de idade. Aos 13 anos fui para o internato de Osório. E no internato eu saí professor. E aos 18 anos lecionei numa colônia de alemães de Estação Vitória, no município de Montenegro. E aos 19 vim para Porto Alegre. O que o senhor lecionava nessa época? Eu lecionava para o curso primário. Para o curso primário? Para o curso primário. Aí vim para Porto Alegre, fiz contabilidade na Faculdade São Judas Tadeu, depois fiz letras na PUC e ingressei na Faculdade de Direito em 1968, na URGS. Me formei e aí deixei o magistério, eu era professor, deixei o magistério e fui advogar. Pois essa sua vinda para Porto Alegre, foi uma ordem natural de vir para cá? O que fez o senhor escolher Porto Alegre? Na verdade, eu sou de uma família grande, Eu tenho 12 irmãos. E o primeiro a estudar, eu sou o quinto, o primeiro a estudar, desenvolver, fui eu. E eu quis sempre estudar. Por exemplo, a escolha de contabilidade não foi uma escolha, não foi uma seleção. Foi casual. Eu morava com minha irmã na Zona Norte e a Faculdade São Judas Tadeu ficava... nem era faculdade, ainda era curso de contabilidade, ficava próxima. Então eu ingressei naquele curso, concluí aquele curso. E a minha dedicação era mais para letras mesmo. Aí fiz o vestibular para letras, passei. E no curso ingressei na Faculdade de Direito, que também... A minha opção realmente seria o curso de letras, mas pensei em questão de autonomia, de liberdade, seria professor, o que seria excelente, porque eu gostava disso, eu gostava bastante.
Cheguei a lecionar no curso de contabilidade de Santo Antônio da Patrulha. Em seguida, logo depois de formado, com a presidência do Dr. Hermes Zanetti no CEPERGS, eu fui advogado do CEPERGS, onde permaneci por uns 15 anos. Cedi a vaga para o grupo que assumiu o governo, então, o grupo do Partido dos Trabalhadores, mas não perdi a vaga, eu continuei trabalhando. Advogo, devo ter 40 mil professores na Justiça. E é isso, na Porto Alegre não foi uma escolha, a escolha de Porto Alegre foi a seleção natural, porque na minha época, que eu comecei a estudar, não existiam faculdades, né? Ou vinha para Porto Alegre, ou talvez Santa Maria, Santa Cruz do Sul, né? Então Porto Alegre foi essa escolha natural. Eu vou para Porto Alegre tem a oportunidade de estudar. Tinha dificuldade financeira, mas isso tudo superou também, não teve problema, não houve maiores dificuldades. E como é que foi para o jovem Vital chegar na grande cidade aqui? Quais foram as primeiras dificuldades, digamos assim, de vir de uma cidade pequena para uma cidade grande? Como é que o senhor lembra quando o senhor pisou os pés aqui? Digamos assim, eu nunca fui uma pessoa de muitas necessidades, mas, digamos assim, a dificuldade era financeira, porque o meu salário era de professor, eu ganhava pouco. Mas também desenvolvi bastante, porque logo aos 21 anos, mais ou menos, eu passei já orientador educacional na 12ª Delegacia de Ensino. E em seguida fui trabalhar na Secretaria de Educação. Trabalhei com o professor Jatir Orlandi, um grande professor, com o professor Hermes Zanetti, com a professora Colorinda Emília Sordi. Então, eu não tive muitas dificuldades, eu tinha dificuldade de dinheiro. O curso de contabilidade às vezes não pagava, mas a dona do curso também não cobrava. Então, depois pagava, né? Então não houve muita dificuldade, era financeira, né? Mas também não muito grande, não o suficiente que não desse para me manter. A faculdade de Direito eu já concluí num pensionato aqui da Dr. Flores, né? Onde fui muito bem tratado, né? O dono da pensão era uma pessoa excelente, mas que eu levei aqui em Porto Alegre uma vida boa, não tenho muita queixa não. Cidade que conseguiu acolher o senhor? Acolheu e bem. Eu morava na Zona Norte, numa rua na frente da igreja Cristo Redentor, um lugar excelente, né? Depois passei a morar na Dr. Flores, na pensão, quando comecei a fazer a faculdade de Direito, que era perto da URGS, né? A época que o senhor chega em Porto Alegre é em que ano, mais ou menos? Eu cheguei em Porto Alegre em 1963. Pois é, em 63, quando o senhor chega aqui na capital. Como o senhor lembra que era a cidade e, fazendo uma comparação com hoje, assim, as diferenças, as mudanças, como o senhor vê essa diferença desse tempo aí? Olha, a diferença maior que eu vejo é em relação à segurança. Eu era jovem, saía à noite, saía de madrugada, caminhava nas ruas, caminhava na Farrapos, caminhava na Assis Brasil, onde eu morava, ficava próximo da Assis Brasil, aqui no centro, caminhava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, nunca fui assaltado, não havia risco nenhum. Então, a segurança foi a grande diferença. Eu não sei também se é porque eu já estou com a idade mais avançada, que hoje já não saio mais tanto à noite, mas devo admitir que hoje tenho medo. Mas naquela época caminhava, eu ia, às vezes, do centro praticamente até Assis Brasil, a pé. Não era abordado por ninguém. A grande diferença foi esta. E a cidade, na época, era, talvez pelo menor número de veículos, né, era mais livre, né? Eu me deslocava de regra da Assis Brasil para o centro, onde eu trabalhava de ônibus, né? Mas era uma viagem normal, tranquila, né? Já consolidado aqui na capital, o senhor teve a oportunidade de fazer parte da OAB Rio Grande do Sul, sendo também presidente e atuando na Comissão de Direitos Humanos. Como foram essas experiências e como o senhor destaca dessa época? As experiências na OAB foram espetaculares, foram fantásticas. Eu trabalhei
aqui na OAB, na presidência do falecido Valmiro Martins Batista, que foi um grande presidente. Comecei com o Dr. Nereu Lima, grande criminalista e grande presidente na ordem. Integrei o conselho, posteriormente integrei a vice-presidência e, por um afastamento do Dr. Valmiro, acredito que no ano 2002, eu assumi a presidência. Foi uma experiência fantástica, foi uma experiência muito boa. A OAB atualmente está sendo muito bem dirigida, como foi pelo presidente Cláudio Lamáquia. É um órgão altamente importante e a minha passagem na OAB foi uma passagem agradável. Viajei para o interior, representei a OAB no Conselho Federal em Brasília, né? E tive excelentes companheiros, excelentes amigos, né? Devo agora fazer uma reunião com os meus companheiros no dia 29 de agosto, a pedido deles, né? Aliás, sob a coordenação, inclusive, do ex-vereador desta casa, hoje deputado estadual, Sebastião Melo. O senhor está com 76 anos 76. Agora, e como o senhor bem disse, aí continua ativo, realizando, advogando ainda. Continuo. O senhor escolhe qual área do direito para seguir, para trabalhar? Eu trabalho mais com direito administrativo e constitucional, mas eu tenho um escritório, né, tenho outros advogados, então se atua também em outros ramos. Agora a minha preferência pessoal é direito administrativo e constitucional. É onde eu atuo mais para servidores públicos, né? Atualmente estou sendo procurado por empresas e me crio uma certa dificuldade porque eu não tenho o hábito de trabalhar para a empresa, mas digamos, direito administrativo e constitucional é a minha área. E como o senhor sente assim, esse retorno desse trabalho que o senhor tem feito com o direito, assim, o retorno das pessoas, dos clientes, enfim, das pessoas que o senhor ajuda? É espetacular. Eu trabalho de regra para pessoas pobres. Trabalho de regra para pessoas pobres, mas a atenção que eles devotam, a compreensão que eles devotam, é coisa enriquecedora. Eu não, digamos, se a pessoa necessita, eu não exijo dinheiro, porque até são pessoas necessitadas, mas são pessoas, né? Eu tive uma vila em Porto Alegre, lá na Zona Norte, que tinha uma liderança, e o nome do líder era Nego Pureza, esse era o nome dele. Era uma pessoa espetacular. Então, essa vila até hoje me procura, as pessoas procuram, né? Mas, digamos assim, na advocacia, para mim deu certo, né? Deu certo. Eu cheguei em Porto Alegre, eu não tinha nada, não tinha automóvel, não tinha casa, não tinha nada. Hoje tenho casa, tenho alguns imóveis, tenho uma casa boa, tenho 2 filhos, já tenho imóveis, né? Mas foi uma atividade prazerosa. Eu hoje trabalho bastante, né? Mas foi prazerosa, foi agradável e supriu as minhas necessidades, pelo menos até agora. O senhor teve um papel muito importante, Sr. Vital, na criação dos juizados especiais. Como é que isso mudou o meio jurídico? Como que era antes? Não, digamos, antes era o que é hoje. Então, hoje existe o que era antes e existem os juizados especiais. O juizado especial, a grande preocupação do juizado especial é a celeridade. Então, diminuem alguns atos processuais, né? Eu fui o que representou a OAB no debate disso na Assembleia Legislativa. Tivemos debates pesados, mas agradáveis também, né? E o juizado especial é uma conquista da sociedade, porque hoje, até 20 salários mínimos, a pessoa pode comparecer na justiça sem a presença de advogado. Embora eu não aconselhe, mas pode, né? Então, para uma pessoa humilde, que tem uma pequena causa, até 20 salários mínimos, ela pode comparecer sem advogado, é bem atendida, o juizado especial funciona muito bem, e eu acredito que é uma conquista inigualável da sociedade. Inigualável. O juizado especial deveria até ser aperfeiçoado e aumentado o valor que é hoje
Na Justiça Estadual, o juizado especial funciona até 40 salários mínimos, sendo até 20 salários mínimos, independentemente de advogado. A partir não precisa de advogado. E na Justiça Federal, até 60 salários mínimos. Esse valor poderia aumentar, porque o juizado especial é bem mais célere. Um dos princípios da Constituição brasileira de 88 é o princípio da celeridade processual. E o juizado especial patrocina esse princípio. Pois é, pedi para o senhor explicar isso aí. Então, o juizado especial surge da necessidade de realmente dar mais celeridade e trabalhar com as pequenas causas? E trabalhar com as pequenas causas, porque também o juizado especial só se destina às pequenas causas. Que seriam o quê, por exemplo? As pequenas causas na Justiça Federal, 60 salários mínimos, até 60 salários mínimos, na Justiça Estadual, até 40 salários mínimos. E nesse meio todo aí, que tipo de ações o senhor acaba tendo que ajudar as pessoas que lhe procuram? Não, digamos assim, ajudar praticamente não, porque geralmente se cobra. A regra que eu tenho é o seguinte, quer dizer, eu dependo do sucesso do meu cliente. Até porque, como a maioria dos meus clientes são necessitados, eu chegar e pedir o adiantamento para ele pode não ter. Então, digamos, eu ganhei a causa, eu cobro normal, igual ao outro advogado, 20%. Né? 20%. No juizado especial, o juizado especial é uma justiça rápida, geralmente termina na primeira audiência. Na primeira audiência dá acordo, estimula muito o princípio da conciliação. E a conciliação está muito valorizada no direito brasileiro e é importante. O senhor notou um crescimento da conciliação? Se notou o crescimento. E há um estímulo processual nas leis processuais de estimular a conciliação. Né? Hoje nós temos lei de arbitragem, né? A primeira audiência de um processo geralmente é acordo, o advogado pode requerer que seja feita uma audiência exclusivamente para acordo. Então, a primeira audiência é feita para que as partes conciliem. Facilitou um pouco com a presença do advogado, porque antes era absolutamente indispensável a presença da parte. Agora o advogado pode comparecer. Então, o sistema conciliatório no direito brasileiro tem evoluído, é importante que evolua, porque embora a ação judicial envolva, entre aspas, uma briga entre as partes, na verdade o que elas buscam é a solução de um conflito. Pois é, e o que justamente fazem as pessoas procurarem o advogado? Que tipos de problemas são mais recorrentes? Não, os problemas de procurar advogado são de todas as áreas da vida civil. Nesses que o senhor atende mesmo, especificamente, nesses de pequenas causas? Não, as minhas causas dificilmente caem no juizado, porque envolve, de outro lado, o poder público. Quer dizer, se eu trabalho com direito constitucional e com direito administrativo, uma das partes do meu processo é o Estado, é a União, é o município. Então, os meus processos, de regra, vão pouco para o juizado especial. Vão pouco para o juizado especial, até porque o valor ultrapassa os 40 salários mínimos. Agora, as ações civis, ações cobrança de títulos, ações com bancos, o acordo é altamente importante. Bom, então o senhor mostra aí, né, que tem uma forte atuação aqui na cidade com os porto-alegrenses e hoje, olhando para trás com a sua família já aí com 3 filhos, uma filha, casado já aí há mais de 40 anos, como o senhor olha para trás e percebe os valores da sua infância, da sua criação, o senhor consegue resgatar na sua família hoje para eles continuarem contribuindo para a cidade aqui? Hoje eu tenho 4 irmãos que moram em Porto Alegre, né? E os valores que eu tive uma família excelente, né? Pai e mãe excelentes, irmãos excelentes, né? Tive uma vida familiar muito boa, muito agradável, até porque num grupo de 12 pessoas, né, de 12 irmãos, teria que ser agradável. Né? Então, eu até deveria ter mais filhos, embora eu já tenha 4. Né? Mas a colaboração com a cidade é necessária. Nós
cidadãos, nós temos uma preocupação com o bem da cidade em função do nosso bem. Eu acredito que deveríamos mudar um pouco da lógica. O bem do Estado é o nosso bem, então nós devemos querer o bem do Estado. Eu estou dizendo isso, poderia até estar falando na radicalidade política. Quer dizer, se eu sou contra um determinado partido, eu sou contra o governo que o representa. Eu acho que não é isso. Quer dizer, se deve torcer para que o governo administre bem. Então, a dedicação à cidade é necessária. É necessária. Cuidar a cidade, não jogar lixo na rua. Quer dizer, nós retiramos toneladas de lixo, né, que as pessoas jogam fora. Então, hoje, pequenas coisas, como, por exemplo, terminar com um copo de plástico é necessário, porque isso a natureza não destrói com rapidez, né? De modo que eu tenho orgulho de morar em Porto Alegre, sou um porto-alegrense de coração, e se puder participar, na medida que for possível, eu participo. Gosto da população de Porto Alegre, gosto das pessoas de Porto Alegre, nunca tive a infelicidade de ter sido assaltado, abordado, tá certo? Que é arriscado, mas eu nunca tive, né? Embora frequentasse a rua de noite, os bares, né? Mas nunca tive essa infelicidade, tive sempre um tratamento agradável da cidade, né? E hoje, o senhor ainda tem contato com Santo Antônio da Patrulha? Volta lá ou ainda não? Tenho. Eu tenho casa em Bé também, né? Fico uns 3 meses por ano na minha casa em Bé, mas volto para Santo Antônio da Patrulha. O meu pai deixou casa lá, eu tenho irmãos que moram lá, e volto e gosto de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha mora no meu coração, né? Eu moro na divisa entre Santo Antônio e Glorinha, a antiga Gravataí, né? Que é uma localidade no Miraguaia. E os meus pais moram ali, eu vou seguido lá. Eu tenho uma propriedade também na Glorinha, também na divisa com Miraguaia, né? Mas volto e tenho amigos lá, né? Tenho amigos, tenho familiares, né? Especialmente os familiares da minha mãe, né? Então, de modo que seguidamente vou a Santo Antônio. As relações afetivas continuam sempre lhe dando propulsão para continuar, né? Hoje, por incrível que pareça, na localidade onde eu cresci, a violência aumentou muito, né? Porque até não existe policiamento. É uma zona rural, né? Então aumentou muito. Mas como eu vou lá, eu geralmente só durmo, né? Faço churrasco na casa, que era dos meus pais. A minha irmã mora lá, um irmão mora lá. Eu não me envolvo com isso, mas segundo falam, está muito violenta. Então, Sr. Vital, eu queria agradecer pela sua presença aqui no Trajetórias, te parabenizar pela sua história de vida e pelo título aqui recebido pela Câmara Municipal. Eu agradeço mais uma vez ao vereador Ayrton Ferronato pela homenagem, agradeço a ti pelo convite, foi uma honra ter participado de um programa em que o entrevistador fosse tu, jovem ainda, e certamente brilhará muito na imprensa do Rio Grande do Sul. Fico gratificado e ratifico. A honra de ter recebido o título de Porto Alegre, para mim, é enorme. Nós que agradecemos a sua presença. Até a próxima. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.